Então vamos falar um pouquinho daquilo que, né, representa aí um terror, mas que não deve ser, né, como a gente viu, tudo isso existe para que a instituição tenha um funcionamento regular, para que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e agora, pessoal, mais do que nunca, eu sempre conversei isso com as minhas turmas, que nós deveríamos valorizar a condição de militar. Mas agora mais do que nunca, né, onde nós obtivemos uma expressiva vitória, né, fruto de uma conjuntura política, onde hoje nós estamos num sistema de proteção social simétrico àquele existente para as Forças Armadas. Então hoje a nossa inatividade, enquanto militares estaduais, ela não é considerada mais como uma inatividade do conjunto dos servidores, né, que tem o seu caráter contributivo. Então, quando foi aprovada, no final do ano passado, a lei federal que estabeleceu o sistema de proteção social dos militares e que traz regras simétricas para os militares estaduais, ela reconheceu então aquilo que uma parte da doutrina do direito previdenciário já preconizava há alguns anos, que o militar ele não se aposenta, ele vai à inatividade por conta do tesouro. Então você não se aposenta no sentido de um pecúlio, de uma situação atuarial. Não. Você serve o ente federado, você serve a pátria, você serve ao Estado federado, e aí no final dessa trajetória, de acordo com as regras previstas em lei, você tem direito a uma retribuição pecuniária à guisa de proventos bancados pelo Tesouro, que dependem da sua contribuição. Então tem lá as regras de contribuição, ficou ruim para os pensionistas, né, que ganham menos do que o teto, que não descontavam e agora vão passar a descontar. Mas enfim, reconheceu essa situação que a gente não precisa de instituto de previdência para receber. O Estado tem que bancar a nossa inatividade, né? Então, essas e outras conquistas fazem que a gente valorize essa condição de militar, né? E militar é diferente. E a gente precisa então entender isso, que existe um regramento de conduta mais rígido que dá uma resposta mais rápida. Então aplica punições de forma rápida para que aquele infrator tenha uma retribuição ao ato ilícito praticado através da punição, e toda essa prevenção geral e especial que é gerada por isso, que ela mantenha o regular funcionamento da instituição, tá certo? Então, entrando aqui no decreto 3767/80 RDC-BMERG, lá no artigo 23, nós temos as punições disciplinares. Diz ele: as punições disciplinares a que estão sujeitos os bombeiros militares, segundo a classificação resultante do julgamento de transgressão, são as seguintes em ordem de gravidade crescente. Então, da menos grave para a mais grave. Tá? Item 1 representa a menos grave, item 5 representa a mais grave. Artigo 23 do RDC-BMERG. Então, são essas punições previstas no regulamento disciplinar: advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, que é algo que, por força de jurisprudência, hoje nós não aplicamos mais, tá certo? Essa prisão em separado, ela passou a ser considerada uma segregação inconstitucional, né, incompatível com o ordenamento constitucional vigente, e aí nós na prática deixamos de aplicar esses dispositivos referentes à prisão em separado. E licenciamento e exclusão à disciplina, a bem da disciplina. Então vejam que existem duas modalidades de punição onde não há o cerceamento de liberdade sob nenhuma forma, advertência e repreensão, e há duas onde há a restrição da liberdade de locomoção, uma sendo a detenção e a outra a prisão, tá certo? E aí vamos ver alguns elementos que tem aqui no próprio regulamento e depois falar um pouquinho daquilo que eu já andei comentando com vocês. Que nós tivemos aí a lei
no final do ano de 2019, a Lei 13.967 de 2019, né, que impõe a existência de um código de ética e disciplina dos militares estaduais, né, e dá aí a situação da extinção da punição de prisão disciplinar, que eu já comentei com vocês, né? Aquela questão de 1 ano, né? Do meu entendimento a respeito do que e informei a vocês, como vocês estão vendo nos boletins diariamente, de que aqui no estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro continua sendo aplicada normalmente as punições de detenção e prisão, tá certo? E vamos falar um pouquinho da Lei 13.967, embora eu já tenha falado, né? Mas vamos voltar a esse ponto. Então nós temos o que está vigindo, o que está tudo sendo aplicado, né? É o que está no artigo 23. Então, detenção e prisão, diz o parágrafo único do artigo 23, só pode ser aplicados pelo prazo máximo de 30 dias. Então não existe prisão ou detenção a mais de 30 dias. Então, a questão, como eu já comentei com vocês, a questão do impedimento da liberdade de locomoção já vem sendo questionado no que tange aos militares estaduais há um bom tempo, né? A segregação em um compartimento fechado, em cela, né, ela, no nosso corpo de bombeiros, ela na prática ela caiu em desuso, né? Dificilmente você vê deixar realmente o militar segregado, seja em xadrez, o cabo a soldado, seja em alojamento, o sargento para cima e o oficial, né? No fim das contas, na prática, essa coisa foi se misturando, né? Foi simplesmente a prisão e a detenção, o camarada ficar no quartel aquele número de dias. Mas isso vem sendo questionado, né? Se modernamente essa é a retribuição adequada para um ilícito disciplinar, né? Muito se fala, às vezes nos momentos ardentes, o militar está preso, quem tem que ficar preso é bandido. Ele não é bandido, ele cometeu uma transgressão disciplinar. A meu juízo, e infelizmente, como já falei para vocês várias vezes, nós estamos numa situação de não poder aprofundar as coisas nesse AD aqui, mas assim, a meu juízo, essa alegação é uma alegação inconsistente, que busca equiparar o militar ao civil, né? Que busca com que o militar tenha regime disciplinar assemelhado ao civil. E quando ele se civiliza, se é que a gente pode usar esse neologismo, ele se desmilitariza, né? Ele perde a essência da profissão militar, ele perde a essência do comportamento, dos princípios e valores militares. Então essa alegação de que meu marido não é bandido, meu pai não é bandido para ficar preso em quartel, quem tem que ficar preso é bandido, meu pai é chefe de família, é um trabalhador, são uma alegação que tem um viés assim de horizontalização das relações e de querer que o militar se iguale ao civil naquilo que é bom. Mas, a meu ver, a gente não pode ter prerrogativas funcionais de não responder à sociedade de uma forma adequada em termos de conduta. E esse regime disciplinar, ele visa isso. Visa melhoria de conduta, visa padrão de conduta. Tá certo? Então o artigo 24 diz que a advertência é a forma mais branda de punir, que consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser de caráter particular ou ostensivamente. Quando ostensivamente, ser na presença de superiores, no círculo de seus pares, ou na presença de toda ou parte da OBM. Isso também, né, meus amigos, é algo questionável, né? Eu sempre entendi o seguinte: você tem que, mesmo uma advertência verbal, você precisa fazê-la tanto quanto possível no círculo hierárquico daquele militar, né?
Suponhamos, né, já falando aí do meu passado que já fica distante, quando eu estava na tropa e tirava serviço. Existia a figura do oficial de dia, hoje oficial de operações, sargento adjunto. Aquele sargento adjunto ele tinha um sem número de funções de controle da tropa, correto? Suponhamos que eu, tenente, capitão, comandante de operações, tivesse uma insatisfação qualquer com aquele sargento. Se eu chamasse a atenção dele, né, de uma forma mais incisiva, perante toda a tropa que a ele responde, eu estaria, entre aspas, desmoralizando-o, né? Colocando a autoridade dele em xeque, desmerecendo a autoridade dele. Então isso não é legal, né? Advertência sempre no círculo, pelo menos no círculo dos pares daquele militar, né? Não é ético fazer uma advertência a um militar perante toda uma OBM, né? Isso também já ficou num passado, já não se compatibiliza mais, né? Parágrafo 2º do 24. A advertência por ser verbal não deve constar das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar. Então, ela não consta das alterações, da folha de alterações, fica só na ficha disciplinar. São dois documentos diferentes, né? Folha de alterações, conta a vida todinha do militar, ficha disciplinar. Na ficha disciplinar vai dizer que ele foi punido com advertência. Na folha de alterações não consta que ele foi advertido 1, 2, N vezes. Tá ok?